Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre a diferença entre atividade física e exercício. Você nem sabia que tinha diferença? Pois tem, e é muito importante a gente saber qual é. Vamos lá? Eu sou a Camila, professora de Educação Física, e quero falar com vocês hoje sobre essa diferença entre atividade física e exercício. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Tem matérias, tem reportagens que, inclusive profissionais de saúde, que confundem, né, e tratam como exercício como atividade física como exercício, enfim. Ai, mas é tão diferente assim, Camila? Vamos lá. A atividade física é tudo aquilo que você faz de movimento, então todo movimento que seu corpo faz que te tira do repouso. Então, se eu levantei, tô sentada, tô deitada, levantei, atividade física, lavar a louça, atividade física, andar, atividade física, escovar os dentes, atividade física. O exercício é um tipo de atividade física, mas ele é organizado, ele é planejado, ele é repetido e algumas vezes orientado. A definição dele tem que é uma atividade física orientada, mas a gente sabe que hoje muita gente se exercita sem orientação, então vou deixar essa orientação como um plus, né, um a mais. Então, para ficar bem clara a diferença que eu acho que vai dar mais para entender. Se eu vou andando da minha casa até a padaria, até o supermercado, eu tô fazendo uma atividade física. Se eu saio para caminhar, eu coloco uma roupa específica, eu tenho um trajeto específico, eu tenho uma velocidade específica. Então eu não paro para ficar olhando as coisas, eu não paro para ficar fazendo alguma outra coisa. Eu tenho uma quantidade de tempo X que eu vou fazer, é exercício. Ah, se eu vou para um lugar dançar, eu estou fazendo atividade física. Ah, vou sair, vou para um lugar que tem música, vou dançar, atividade física. Se eu colocar um vídeo em que eu fico repetindo a coreografia, em que eu aprendo a música, aprendo a dançar e fico ali repetindo aquilo várias vezes até sair bonitinha a coreografia completa, eu estou fazendo um exercício. Então, por que é importante saber essa diferença? Porque tem muita gente que se considera uma pessoa sedentária e, na verdade, ela faz muita atividade física no seu dia a dia. Pra gente ter uma noção, antes a gente era guiado pela Organização Mundial da Saúde, mas hoje a gente é guiado pelo Guia da Atividade Física para a População Brasileira, que a gente tem o nosso guia hoje. Então, esse guia, o que ele nos traz? O mesmo que a Organização Mundial da Saúde, que para sermos consideradas pessoas não sedentárias, né, pessoas saudáveis, ou pessoas em movimento, a gente precisa ter pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então pega aí a sua calculadora, não estou com a minha aqui agora para fazer o cálculo e vou fazer coisa errada, mas pega aí a sua calculadora e divide por 7 dias, 150 minutos. E são 150 minutos de atividade leve a moderada. O que é uma atividade física leve? É um movimento que eu faço, mas que não exige de mim, aliás, exige de mim pouquíssimo esforço. Então, por exemplo, lavar louça, escovar os dentes, são atividades físicas que eu faço que exigem pouquíssimo esforço. Passar o pano, varrer uma área pequena, brincar com a criança, mas numa atividade mais lúdica, mais no lugar. Então, eu tenho uma atividade, mas que exige pouco do meu esforço. Um médio esforço, uma moderada atividade física, é aquela que eu sinto já algum esforço. Me dá um calorzinho, começa a dar uma suadeira, né, leve. Então, assim, é aquele momento que você tá caminhando e se você tá conversando com alguém, depois de um tempo de caminhada, você já começa a falar e sair um pouquinho mais assim, é uma atividade moderada. Então, eu percebo esse esforço. Se eu fizer atividade física ou exercício, o exercício vai entrar aqui também, obviamente, né? Nós vamos falar só de atividade física. Se eu fizer atividades físicas intensas, então aquela que eu sinto calor, que eu sinto suar, que eu sinto esforço, que eu termino já com fôlego, assim, eu tenho uma atividade física intensa. E aí essa minutagem da semana cai para 75 minutos.
Então, se eu faço exercício, eu vou para academia, eu faço na minha casa, eu faço na academia do prédio, eu vou nadar, eu faço um esporte, enfim, se eu tenho ou uma atividade, as atividades do meu dia a dia, cuidar de criança, passear com o cachorro, limpar a casa, fazer as atividades da casa, fazer as atividades diárias, ou eu caminho a um certo tanto para chegar no meu ambiente de trabalho, ou para pegar o transporte público. Transporte público, se eu caminhei até o ponto de ônibus ou até a estação do metrô, atividade física leve, dependendo do seu trajeto, até moderada, se tiver uma bela subida, até intensa. Agora, se o ônibus estiver passando e eu tiver que correr, atividade física intensa, né? Porque eu já chego esbaforida no ônibus. Então, é bom que a gente tenha essa percepção, porque às vezes a pessoa olha para a rotina dela e fala: caramba, eu faço muita coisa. Muita coisa. Então, eu não sou uma pessoa tão sedentária quanto eu achava que eu era. E o que que isso muda? Que quando a gente tem essa visão de que não é tão sedentária quanto eu imaginava que eu fosse, eu começo a criar incentivo interno mesmo, motivação para fazer outras coisas. Porque a gente tem aquele pensamento, já não faço nada mesmo, então vou continuar sem fazer. E você percebe que você faz tanta coisa que você acaba procurando outras para fazer. Então, eu vou colocar um vídeo, vou dançar, eu vou caminhar, a gente vai tendo outras motivações, porque a gente já não se sente aquela pessoa parada, que não faz nada, né? E até mesmo pra gente tirar esse peso de cima da gente, das nossas costas, de que eu não faço nada, de que eu sou uma pessoa sedentária. Se você cuida de todas as atividades da casa, de limpar, lavar, cuidar de criança, passeia com cachorro, é muita coisa. Se eu faço um trabalho, se o meu trabalho exige que eu suba dessa escada, que eu ande bastante, que eu carregue coisas, eu tenho bastante atividade física no meu dia a dia. Então é importante a gente perceber isso para saber também quanto tempo será de atividade que eu faço, atividade física que eu faço por dia, né? Será que eu sou mesmo tão sedentário quanto eu acho que eu sou? E aí, se a gente for pro exercício, então, normalmente a gente tem um período do dia em que a gente se exercita, né? Então, eu tenho ali X momento do dia que eu faço meia hora, uma hora, seja lá qual é a duração do meu exercício. Mas, tanto o guia prático da atividade física, tanto o guia da atividade física para a população brasileira, quanto vários estudos, mostram pra gente que tão importante quanto a gente se movimentar, se exercitar, é a gente evitar os momentos de comportamento sedentário. E o que são os comportamentos sedentários? É aquele tempo que a gente passa fazendo o quê? Nada, né? Então, assim, home office agora, fica muito tempo sentado, muito tempo na posição sentada. Eu trabalho muito tempo em pé, é um pouco diferente, mas eu fico muito tempo vendo vídeo, eu fico muito tempo na televisão, então a gente fica muito, muito tempo sentada. Esse tempo de comportamento sedentário, que a gente chama, também é muito importante para a nossa saúde, que a gente não tenha tanto. Quanto mais tempo sedentário eu fico, mais eu posso trazer malefícios para a minha saúde. Então, minha saúde cardiovascular, minha saúde respiratória, minha saúde circulatória, né? Então, muitas coisas. O que é importante? Se eu trabalho muito tempo sentada, se eu fico muito tempo na mesma posição, em que eu corte esse tempo. Deu 20, 25 minutos que eu tô sentada, eu levanto um pouco, eu vou andar, vou me alongar, vou fazer alguma coisa, então eu corto esse tempo de sedentarismo, esse tempo na mesma posição, esse tempo parada, pra me movimentar. Mas tem um tempo mínimo para se movimentar? A gente consideraria o ideal dos mundos, no mínimo 10 minutos contínuos, na verdade, não recorrentes, contínuos. Mas qualquer tempo que você faça é melhor do que não fazer, né? Então, lógico, você tá numa reunião, você tá num trabalho ali que tá te consumindo. Calcula, quanto tempo faz que eu tô aqui sentada? Na reunião você não tem como levantar, na aula às vezes também não, mas tá ali fazendo um trabalho que já faz um tempo que você tá naquela posição, levanta, vai se alongar, vai se movimentar, porque isso também ajuda a oxigenar o cérebro e você volta com essa mente renovada, né? Então, pensem nisso. Mais movimento, veja quanto movimento tem no seu dia. Se não tiver tanto, procure incluir mais movimento no seu dia a dia. Se já tiver bastante, valoriza toda essa movimentação do seu dia a dia. E se você passa muito tempo sentada, muito tempo deitada, levante-se, alongue-se, movimente-se, saia desse comportamento sedentário, desse muito tempo na mesma posição, para o bem da sua saúde, não só física, mental também. Então é isso.
Espero que tenha ficado claro. E se tiver alguma dúvida, as minhas redes sociais são sempre @exercício sem julgamento. Mandem lá suas mensagens, mandem suas dúvidas, sugestões de conteúdo e deixem aqui também nas plataformas de podcasts. Avaliem o podcast, digam o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!